Olá pessoal, estamos de volta em nossa aula de programação para dispositivos móveis e nesse vídeo eu vou dar continuidade à nossa revisão sobre JavaScript, tá? Então se você não é inscrito no nosso canal, já chega se inscrevendo, ajudando, dando essa força aí, fazendo com que esse vídeo chegue a demais estudantes da área de tecnologia da informação. Não se esquece de se inscrever e vamos embora, vamos nessa. Galera, a gente estava falando na última aula sobre uma revisão geral do JavaScript, falamos um pouco sobre o spread e várias outras coisas, for, né? Só que agora a nossa aula vai ser sobre funções. Então, se você está chegando agora nesse vídeo, eu peço que você veja o vídeo anterior, para que você não fique perdido nesse vídeo aqui, tá? Então, dá uma conferida no vídeo anterior se você não viu nada de funções em JavaScript. Se você já tem algum conhecimento básico em JavaScript, pode seguir nesse vídeo aqui. Então, vamos embora e vamos nessa. Pessoal, funções, eles são nada mais nada menos que subrotinas usadas em um trecho de código, tá? Então, a partir do momento que nós vamos utilizar qualquer função, independente da forma como ela é declarada, que o JavaScript ela tem várias formas de a gente declarar. Ela tem algumas formas diferentes de declararmos as funções, mas a ideia principal dela, independente de como ela vai ter isso aqui, ó, função literal, tá? Que é o nome dela. Ela pode ter um nome ou não. E aqui a gente vai ter o seu nome, tá? Então, algumas vezes o JavaScript a gente coloca o nome na função ou não, vamos entender isso mais à frente. Porém, ela pode ter parâmetro ou não também. Esses parâmetros aí, elas são justamente o trecho que tem os parênteses aqui, tá? Então, ó, aqui é o corpo da função por inteiro. Ó. Temos aqui a função, o seu nome, os parâmetros que vão estar em parênteses aqui, ó, como a gente pode ver. Esses parâmetros, eles são separados por vírgula, tá, pessoal? Então, de acordo com cada parâmetro aqui da função, vão ser separados por vírgula. E por final, nós temos o corpo da nossa função aqui, tá? Então, o corpo da nossa função é delimitado pelo que, ó? Pelas chaves. Então, temos aqui a chave que inicia o trecho de código, var statement e statements. Então, aqui são as variáveis e uma série de outros códigos que ficam dentro deste trecho. Então, literalmente, esse é uma ideia geral de subrotinas aí, de funções, tá? Então, trazendo para uma forma mais prática, mostrando o código, a função, a sintaxe da função, ela é nesse estilo aqui, ó, function, o nome da função, os parâmetros que ela vão receber aí, certo? Pode ser um ou n parâmetros, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. E ela vai ter uma delimitação de trecho de código pelas chaves, tá, pessoal? Bem comum também, muito parecido com Java, certo? Então, se você já estudou Java, se você vier para o JavaScript, que são linguagens distintas, tá, pessoal? Apesar que o nome é parecido. Mas ela vai ter algumas pequenas semelhanças. Então, aqui vai ter os nossos comandos, os nossos códigos fontes aí. Então, aqui, um exemplo mais prático, temos a sintaxe de uma soma, tá? Então, temos aqui function, soma, temos o parâmetro A, o parâmetro B, chaves, inicia chave, fecha chave, vai retornar o que? Vai retornar A mais B, certo? Então, retornando A mais B, ele vai estar retornando essa soma aí. Então, temos aí esse exemplo e vamos ver também como é que a gente faz para chamar essa função aí no JavaScript. É bem tranquilo também. Basta a gente colocar o nome soma logo abaixo da função ou em um trecho de código que esteja dentro do escopo dessa função e passar os valores como parâmetro, por exemplo, 5 no parâmetro A e 5 no parâmetro B, e ele vai fazer essa soma aí, tá? Segue o mesmo exemplo também com essa outra forma de declarar funções. Observem o seguinte, ó. Antes a gente tinha o trecho aqui, ó, function e o nome aqui. Porém, no JavaScript ele dá essa flexibilidade de fazer assim também, ó. Uma variável, var, né? Lembrem-se que o JavaScript ele é uma linguagem que ele faz inferência a tipo. Significa que o valor que eu atribuir vai ser o valor da variável. Então, o maior vai estar recebendo uma função, pessoal. Então, olha só.
aqui é uma atribuição, function, A, vírgula B, observem que aqui ele não tem nome, tá? Então, como aqui não tem nome e o maior está recebendo essa função, então significa que toda essa função aqui, ela vai estar representada pelo maior. Então é como se maior fosse o nome dessa função aí, tá? Então a gente tem aqui o início da chave, temos o if verificando se A é maior que B, se A for maior que B, retorne A, se não, retorne B. Então, todo o trecho de código aqui vai estar representado pela variável maior. A partir do momento que eu chamar essa variável maior, ele vai executar essa função aqui, tá? Vamos para um outro exemplo, ó, funções nomeadas. Então, as funções nomeadas elas são bem comuns e são bem semelhantes ao que acontece no Java, tá? Então, aqui temos o nome function, que é uma palavra reservada, que está em azul. Primeira mensagem maiúscula, ele está recebendo aí um MSG, que é uma variável. E o que é que a gente está fazendo aqui, pessoal? Dentro dessa chave aqui, abre chave, fecha chave, declaramos uma variável do tipo let, vimos aí na aula passada quando a gente declara let, o que é que significa. Se está chegando agora e tem dúvida, dá uma conferida no vídeo anterior que eu explico direitinho aí. Então essa variável MSG maiúscula vai receber MSG to uppercase, pessoal. Então significa o quê? Que essa variável MSG vai receber uma mensagem e ela provavelmente vai ser do tipo string. Por que do tipo string? Porque eu tenho aqui, ó, ponto uppercase. Então, quando eu estou usando ponto uppercase, eu estou usando uma função nativa do JavaScript que ela vai aumentar todos os caracteres. Então, independente de como ele esteja, ele vai aumentar todos os caracteres. E aqui, ó, console.log, MSG maiúsculo. Ele vai mostrar aqui no método de saída console.log o que for digitado aí, que for passado como parâmetro MSG. Então, passou como parâmetro MSG, ele vai estar colocando tudo em caixa alta. Aqui temos um exemplo da chamada dessa função. Então, imprime mensagem maiúscula. E aqui a gente está passando uma string, ó, exemplo, e só quem está maiúsculo é apenas o E. Porém, utilizando essa função aqui, ele vai colocar tudo para maiúsculo aí. Ok? Vamos seguindo mais adiante aqui. Ó, funções com retorno. Então temos aqui, ó, funções sem retorno. Eu já estou colocando aqui o método de saída para imprimir o seu retorno. E aqui eu estou retornando um valor da função. Então observe o seguinte, ó, que nesse caso aqui eu estou fazendo a chamada dele, passando o parâmetro, e ele está usando o método de saída para imprimir dentro da própria função. Já nessa outra aqui, ó, função com retorno, ele está fazendo o mesmo procedimento. Só que qual é a diferença, pessoal? A diferença é que ele está retornando o valor que existe nessa variável. Então, a partir do momento que eu chamo transformar uma mensagem maiúscula, ele vai me retornar. Já que ele não retorna valor, ele já está imprimindo a saída aí. Aí aqui, em vez de eu imprimir a saída aqui dentro da função, eu estou imprimindo a saída fora. Por quê? Porque ele vai retornar esse valor. Então, a partir do momento que eu chamo console.log, que é o método de saída do JavaScript, ele vai mostrar aí, transformar a mensagem maiúscula e vai retornar o valor que existe dentro dessa variável MSG maiúscula aí, ok? Então, é bem simples essa parte aí. É bem padrão de qualquer linguagem de programação seguir essa linha aí, da maioria, na verdade. Então, é como se a gente estivesse fazendo isso aqui, ó, MSG maiúsculo, e ele está imprimindo aqui no console.log. Ok? Então vamos aqui para um outro exemplo de funções no JavaScript, tá? Então temos aí as funções denominadas como anônimas. O que são essas funções anônimas, pessoal? São funções que simplesmente a gente não declara os seus nomes, tá? O próprio nome fala anônimo. Então aqui temos MSG maiúscula, que é uma variável que vai representar essa função, tá? Então temos aqui functions, passando a MSG, e ele vai retornar aqui, ó, MSG to uppercase. Então ele vai pegar o parâmetro que for passado nessas funções e vai simplesmente colocar em caixa alta. Já essa outra função aqui, ó, função nomeada, eu tenho aqui function imprimir mensagem. Então imprimir mensagem
Ele recebe como parâmetro essa variável mensagem e logo em seguida ele está console.log imprimindo essa mensagem aqui. Então, nesse caso, ó, o que é que a gente usou as duas funções aqui. Ó. Então, eu estou chamando a função imprimir e dentro da função imprimir, dentro do parâmetro da função imprimir, eu estou passando outra função que é msg maiúsculo. Então, um cascateamento aí de funções. Isso é bem comum às vezes, tá? Então, imprimir, ele vai chamar essa maiúsculo, msg maiúsculo, que vai estar pegando a mensagem exemplo e jogando em maiúsculo. E ao final teremos o mesmo resultado, que é imprimir exemplo em caixa alta aí, ok? Só para que vocês entendam, nesse caso aí, a função anônima, olha, a partir do momento que eu faço isso aqui, ó, não coloco o nome, essa variável vai estar representando ela. Então, ela aqui no nome function ela não é anônima, mas como essa variável representa essa função, eu posso passar um parâmetro. Então, observe msg maiúscula, passei um parâmetro aqui nela, porque ela representa essa função, e ele vai retornar aí a mensagem de exemplo todo em caixa alta, tá? Apesar que ela é anônima aqui. Então, vamos lá para um outro tipo de funções em JavaScript, tá? Então, esse é o terceiro exemplo de funções em JavaScript. Esse aqui é um dos que a gente vai mais utilizar ao longo das nossas aulas de programação para dispositivos móveis com React Native, tá? Então, ó, possui uma sintaxe reduzida. É justamente para que a gente venha escrever menos códigos, tá? Então, é bem simples, pessoal, ó. A gente tem essa função anônima aqui, que a gente acabou de ver, porém ela segue essa mesma lógica, não muda nada. Professor, eu tenho uma pergunta. Sim. Então, pessoal, a AeroFunction ela é uma outra forma também de declarar funções em JavaScript, tá? Então a gente viu aí as funções anônimas, que ela não declara nenhum nome, e depois você pode fazer o seu uso dessa forma aqui também, tá? E chamando ela aqui embaixo, que essa variável representa essa função. Aí, porém, a função anônima, no caso a AeroFunction, ela traz o mesmo resultado, porém a escrita dela é diferente, são menos códigos, tá? Então a gente tem aqui, ó, os parênteses passando os parâmetros, pode ser 0 ou n parâmetros, igual maior. Então esse igual maior, ele significa, pessoal, que a partir de agora o que tiver dentro dessa chave aqui, ela vai ser o corpo da função, tá? Então é como se fosse assim, ó. A partir do momento que eu tenho esse igual maior aqui, é como se eu começasse essa parte aqui, ó. Não tem abre chave, fecha chave. Então é como se começasse essa parte, tá? Então, nesse caso aqui, essa sintaxe da AeroFunction, a gente pode estar usando esse exemplo prático aqui, ó. A variável soma, ela vai representar essa AeroFunction, então ela vai receber, ó, a vírgula b igual maior, quem? Return a mais b. Porém, existem algumas particularidades da AeroFunction aí. Algumas particularidades da AeroFunction observem que, nesse caso aqui, eu tenho o return, tá? Então, ele já tem um return por padrão. Então, se eu tirar esse return e botar só A mais B, ele vai retornar o valor de A mais B. E essas chaves também, ela é opcional, dependendo do escopo onde ela estiver no código. Então, eu posso colocar ou não essas chaves aqui, significando. Mas o que é extremamente importante tem um AeroFunction, parênteses, tá? E esse igual maior. Então, tendo esse parênteses igual maior, ele vai estar representando a AeroFunction, tá? Tendo a chave e o return como opcional. Porém, ele tem como padrão o retorno. Então, mesmo se eu não colocar, ele vai retornar esse valor que está aí dentro. Então, ao final, estou chamando o método saída console.log e ele vai estar realizando essa soma desses dois números aí, 5 e 2. Ó, beleza, então essa parte aqui de funções, a gente vai fazer um exemplo, alguns exercícios ao final da aula, tá? Então, vou dar uma explicação aqui e ao final a gente faz alguns exercícios com essas funções aí, ok? Então vamos seguir aqui mais adiante. A gente entra em um
um assunto também interessante, que é bastante utilizado em JavaScript, que é a parte de objetos. Então, essa parte de objetos, assim como em Java, né, existem a orientação a objetos também lá no Java. Porém, o JavaScript, ele não dá suporte diretamente à orientação a objetos, tá? Então, o que é que os desenvolvedores fizeram para que a gente usasse a orientação a objetos no JavaScript, pessoal? Então, eles fizeram primeiro uma gambiarra para que a gente pudesse usar orientação a objetos em JavaScript. Então, por isso que tem coisas que a gente vai ver mais à frente que são bem diferentes, tá? Por quê? Porque não existe de forma nativa a orientação a objetos. Aí eles criaram uma nova linguagem, a Microsoft, na verdade, que é o TypeScript. O TypeScript ele é uma linguagem desenvolvida com o paradigma de orientação a objetos. Porém, o TypeScript, como a gente escolheu não usar, pelo fato de ter poucos tutoriais para o React Native. Então, se pesquisa alguma coisa do React Native, a maioria das coisas são em JavaScript e não em TypeScript, tá? Então, foi por isso que a gente está usando o JavaScript aí. Beleza? Então, o JavaScript, ele tem a ideia de chave e valor, tá? Que a gente vai ver mais à frente aí, ó. Por exemplo, ó, um objeto pode ter as seguintes chaves: horário com valor e 18:30. Ele pode, pessoal, como é que funciona a orientação a objetos no JavaScript? É uma forma adaptada, tá? Então, tem algumas coisas que dão certo e tem algumas outras coisas que a sintaxe acaba sendo um pouco diferente. Então, vamos ver como é que funciona isso aí. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma declaração de um objeto. Então, aqui temos var objeto recebe vazio e, dessa forma, a variável objeto vai estar representando um objeto. Então, sempre quando tiver as chaves, ele vai estar representando um objeto. Então, ó, a gente tem aqui um outro exemplo embaixo de um objeto. A gente vai conhecer algumas particularidades do JavaScript referente à orientação a objetos. O que o que faz parte da orientação a objetos, o que é que foi adaptado, tá? Então, ao longo das próximas aulas, a gente vai ver isso aí com mais calma, tá? Então, por enquanto, aqui vamos ver só uma visão geral de alguns objetos em JavaScript. Então, temos aqui o objeto candidato, que ele vai receber uma chave, ó, abre chave, fecha chave, e aqui a gente tem nome, dois pontos. Observem, ó, que sempre ele vai delimitar um atributo de um objeto por quem? O nome do atributo, dois pontos, e o valor. Nome, vírgula, nome do atributo, dois pontos, valor. Então, sempre vão ser, dessa forma, as declarações de objetos, dos atributos dos objetos em JavaScript. Então, vai ser sempre delimitado por chave, e dentro da chave nós temos atributos. Nome, dois pontos, valor. Vírgula, idade, dois pontos, valor. E assim sucessivamente, tá? Então, aqui para valores do tipo string, para valores do tipo numérico, para valores do tipo booleanos, e aqui cargo pretendido, também dois pontos e o conjunto de caracteres, tá? Então, sempre vai seguir esse padrão aqui. Vamos para mais um exemplo mais complexo, tá? Então, observe o seguinte, ó, que o JavaScript, ele tem essa forma de chaves para fazer as delimitações. Porém, eu posso ter um objeto dentro de outro objeto. Para eu ter um objeto dentro de outro objeto, ele faz da seguinte forma. Então, observe, ó, o objeto voo, ele tem aqui uma delimitação, ó, abre chave, fecha chave aqui. Opa, deixa eu botar aqui Então, ele inicia a chave aqui e fecha aqui. Então, aqui temos um atributo companhia, que recebe dois parâmetros, aí, Oceania e o número, vírgula, um outro objeto, tá? Então, temos uma propriedade, que essa propriedade é um outro objeto. Então, nesse caso, ó, essa chave fecha aqui embaixo, desculpa, pessoal, acabei falando errado. Essa outra chave aqui é desse atributo, tá? Então, a partida, ele começa aqui e fecha aqui. Então, partida, ele tem o quê? Ele tem três atributos aí. E a partir do momento que eu fecho esse atributo aqui, eu já inicio um outro atributo. E esse outro atributo aqui, chamado chegada, ele vai ter o quê? Ele vai ter os seus
atributos também. Então observem que é um objeto que ele tem 3 atributos principais, que é companhia, partida e chegada. Então, ó, companhia, partida e chegada. E dentro desse objeto eu tenho outro objeto, que é partida. Então partida eu tenho mais 3 atributos. E chegada eu tenho mais 3 atributos aí. Então é um objeto dentro de um outro objeto, ok? Então vamos continuar aqui. Como é que faz para a gente acessar esses valores aqui, pessoal, do que a gente acabou de falar? Para que a gente possa acessar esses valores, ó, existem algumas formas. Ó, por exemplo, candidato ele está aqui. No caso aqui, candidato, ele é como se fosse um atributo e a gente está acessando assim, ó, colchete e o nome, tá? É como se fosse aqui, ó, companhia, que é o primeiro atributo. Observe que eu tenho companhia aqui como primeiro atributo. Então, eu posso acessar ele dessa forma, ou posso acessar ele também com o ponto, parecido com o Java. Então, temos o atributo principal, que é o objeto, e temos aqui o nome. Porém, ó, se a gente quiser acessar o atributo de um objeto que tem aqui o objeto voo, e o objeto voo ele tem partida e horário. Então, ó, eu quero acessar, ó, eu tenho aqui meu objeto voo, eu tenho outro objeto partida, porém eu quero acessar horário. Como é que eu faço para acessar esse atributo aqui, para acessar esses valores? Então eu boto o ponto, ó, o objeto voo, o objeto partida, acesse o seu atributo. Então dessa forma eu consigo o quê? Chegar até esse terceiro nível aqui, que é o nível onde está realmente o valor do atributo. Então, o objeto principal, o objeto que está dentro do objeto voo, e agora eu tenho acesso ao atributo do objeto partida aqui, tá? Então, é essa forma que eu consigo acessar os atributos de um outro objeto, tá? Como a gente acabou de ver aí. E aqui, pessoal, a gente tem outra forma também de... Na verdade, não é outra forma, é uma forma da gente atribuir valores. Então, por exemplo, aqui a gente tem esses valores que foram atribuídos. Como é que eu faço para atribuir novos valores ao que já existem aqui? Então, eu vou fazer assim, ó, candidato, ponto, idade, recebe o valor. Candidato com a chave aqui, ó, do vetor, que é como se fosse um índice de um vetor, recebe um valor booleano. Aqui, ó, voo situação. Eu tenho aqui voo situação, que não tem aqui, mas eu quero acrescentar esse atributo, né? Então, voo situação, ele vai voo ponto, situação recebe desaparecido, né? Então, essas são as formas de atribuirmos valores para as propriedades de um objeto em JavaScript, ok? Então, continuando nessa parte de orientação a objetos no JavaScript, temos aqui os construtores, tá? Então, ó, um construtor é uma forma normal que cria um novo objeto utilizando a variável implícita diz. Um construtor deve ser sempre chamado utilizando o comando new. Aqui temos um exemplo da utilização dessas variáveis, tá? Então, o que é que acontece? Quando a gente está em Java, a gente primeiro declarava as variáveis antes, né? Assim, quando criávamos a nossa classe, declarávamos os nossos atributos e os seus tipos, né? Os tipos e os nomes. Porém, no JavaScript, como ele faz inferência a tipo, dentro da função eu posso já colocar o que? Diz titular, recebe titular. Então, significa que isso aqui é uma variável de classe, tá? E aqui eu estou recebendo o valor do parâmetro titular que foi passado lá. Então, se eu quiser acessar saldo, valor titular em outras funções dentro da classe, basta utilizar o comando diz, tá? Então, o diz ele vai fazer com que eu chame o próprio método da classe ou chame a variável da classe. Então, nesse exemplo aqui, temos essas três funções, esses três atributos, diz titular, diz saldo, está recebendo 0. E aqui diz depositar.
Então essa variável diz depositar está recebendo uma função anônima com um valor que vai ser passado para ela e depois ela vai creditar aí no saldo. Então esse mais igual aqui significa aquela atribuição que a gente viu aí. Então ele está fazendo, aqui é como se fosse fazer de saldo recebe valor mais diz saldo, tá? Então quando a gente utiliza esse mais igual ou menos igual, ele já faz isso automático aí pra gente, tá? Fazendo uma soma com atribuição ao mesmo tempo. A mesma coisa segue aqui em sacar, ó. De sacar vai receber quem? Function, o valor, parênteses, diz saldo recebe menos atribuição valor. Então ele vai pegar o valor que foi passado e vai subtrair do saldo aí, ok? E aqui em transferência, a gente tem, diz, transferência recebe uma função anônima, outra conta, valor, e aqui ele vai sacar, isso aqui era para estar aqui embaixo, e essa outra conta depositar. Então, nesse caso aí, ele vai transferir um valor de uma conta para outra. Então, exemplo, só para finalizar esse slide aqui, quando a gente for utilizar classes no JavaScript, a gente sempre vai utilizar o this para estar representando tanto método ou função, tá? Então, esse é um exemplo aí de estarmos trabalhando com construtores aí. Então, esse conta aqui, imagine que a gente tem a classe conta, e esse aqui seria o construtor da nossa classe aí. Então, um exemplo da sua utilização seria assim, criei um objeto, var C1, recebe quem? New conta. Então, new conta, Pedro, ok, ele está recebendo aqui o titular, e C1 vai representar o objeto, então o objeto conta. Então eu tenho conta 1 e conta 2. Então, nesse caso aqui, C1.depositar, depositei 100, C2 depositou 50. E depois aqui C1.transferir, C2, vou transferir quem? Observe aqui que no método transferir, eu estou passando como parâmetro a conta, estou passando o valor. Então aqui a gente tem o valor que a gente vai sacar, ele está chamando essa função aqui sacar, e logo aqui embaixo, que era para ter quebrado linha, ele vai estar pegando o objeto que foi passado e vai depositar esse valor aqui, que no caso, esse valor não, vai chamar essa função depositar. E nesse caso aí ficou, ele fez a transferência e aqui embaixo a gente está consultando, C1.titular, que no caso é Pedro, concatenei aqui e C1.saldo. Então, estou consultando o saldo. Então, ponto saldo aqui, eu estou chamando quem? Eu estou chamando a variável saldo que está na conta aí, ok? Então, nesse caso aí, a gente tem a chamada da conta C1 e C2 chamando os atributos. E ao final ele vai mostrar esse resultado aí. Então a gente encerrou essa parte de construtores, de orientação a objetos. Algumas coisas são bem semelhantes aí ao Java. Mais à frente a gente vai ver mais outros exemplos nas próximas aulas. Então, para essa introdução do JavaScript, para a gente finalizar, vamos fechar aqui com a parte de tratamento de exceções, tá? Então, os tratamentos de exceções permitem a notificação, lançamento e o tratamento de situações de falha. Então, quando é que a gente vai utilizar essas exceções? A partir do momento que a gente for precisar verificar alguma mensagem, algum trecho de código, que esse trecho de código pode apresentar um erro. Um exemplo típico desse aqui seria o que? No momento de sacar. Então, eu verifico se o valor é maior que o saldo. Se o valor é maior que o saldo, ele vai lançar uma exceção, throw, que é uma palavra reservada, que está em destaque em azul, vai dizer que não vai ser possível. Por quê? Porque o seu saldo é insuficiente. Então, ele não vai continuar mais a execução desse trecho. Diz.saldo menos atribuição valor. Porque senão ele vai estar pegando um valor a mais. É como se fosse usar o cheque especial dele lá e o cara vai ficar no vermelho, né? Então, essa ideia é justamente que a gente lance exceções. O exemplo ficaria assim, pessoal, mais ou menos. Eu tenho aqui o objeto C1, no caso a conta de Pedro, eu estou utilizando try C1.sacar 500.
Então, se der erro nesse procedimento sacar, ele vai, que é essa função aqui, ele vai verificar o seu saldo. Ele verifica essa condição. Se essa condição for verdadeira, ele vai lançar a exceção. Se não, ele vai pular esse if aqui e vai realizar o saque normalmente, tá? Então, nesse caso aqui, esse catch erro, ele vai lançar aqui em console.erro, que é o método de saída, e vai mostrar qual é o erro. O erro é quem é essa exceção aqui, saldo insuficiente. É bem tranquilo e é bem parecido com o Java também. Então, esse daí é um exemplo de tratamento de exceções no JavaScript. Segue a mesma lógica também aí. Então, era isso, pessoal. Eu agradeço aí pela atenção. Eu vou encerrar essa parte de conteúdo aqui e no próximo vídeo eu vou estar mostrando para vocês alguns exemplos e exercícios práticos que a gente vai estar fazendo junto aí, tá? Então, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, vai deixando um joinha aí e compartilhando com seus amigos. Então, vamos embora para o próximo vídeo. Que foram da entrada de dados, lá aqui do nosso formulário, N1 e N2, armazenou aqui, e em resultado vou fazer essa soma. E aqui embaixo vou estar chamando a função render location form.php res. Observem que eu estou passando a URL nesse location como indicado. Então, location form.php, aqui eu tenho o interrogação res, que significa que eu vou estar passando o resultado dentro dessa variável res, que eu vou estar pegando novamente na próxima página que eu vou estar explicando para vocês, que é a página form. Observe um detalhe aí, pessoal. Quem pode estar observando um detalhe nessa página, nessa parte aqui, res. Então, para que a gente possa pegar esses dados aqui, pessoal, na própria página form, a gente vai fazer o seguinte, ó. Sim, para vocês entenderem aqui, observe que eu tenho um resultado, o resultado está dentro da aspa dupla aqui. Quando eu tenho aspa dupla, que eu passo uma variável dentro da aspa dupla, observe que eu não tenho um ponto aqui que não está concatenando. Esse é um recurso do PHP, que ele permite isso. Porém, se eu estivesse utilizando aspa simples, eu teria que concatenar de forma manual. Eu teria que ter aspa simples aqui fechando, ponto, concatenei com o resultado. Porém, como eu tenho aspa dupla, eu já coloco a variável dentro dessa string com aspa dupla e ele já reconhece, já concatena, facilitando a vida aí do programador. Então, essa é uma forma também de concatenar, porém só com aspa dupla, tá? Quando a gente começa a fazer resultado mais alguma coisa, já dá erro. Ele só funciona quando eu tenho uma variável exclusiva. Para que eu possa fazer, por exemplo, essa soma aqui, ele não daria, porque ele daria erro. Eu teria que usar uma chave. Então, chave aqui, abre chave aqui, fecha chave aqui. Eu poderia fazer essa soma direto aqui também. Beleza? Como é que ficaria, então, pessoal, lá na nossa página form, para eu pegar esse resultado? Então, para eu pegar esse resultado, a gente poderia fazer o seguinte, ó. Pode-se, então, fazer um tratamento na página form.php, para que os dados sejam exibidos quando receber o parâmetro via get. Temos aqui a nossa página form. E aqui, ó, no nosso resultado, input text val. Observe que eu abri uma tag PHP dentro da val. Tá? Isso é possível no PHP. E aqui eu tenho o método echo, que é o método de saída. Aqui vocês observam que ficou esse alarme de código aqui. Ficou um pouco confuso. Mas isso aqui, pessoal, é nada mais nada menos que esse if aqui. Ó. É como se fosse esse if. Só que a gente está utilizando aí operadores ternários, tá? Então esse operador ternário, ele é um if. Se isso aqui for verdadeiro, faça o que tem dentro da interrogação para cá. Se não, mostre o vazio aqui. É bem simples, ó. Então esse daqui em uma linha é a mesma coisa que isso aqui, ó. Se i7, que eu verifique se ele foi inicializado, se $get res foi inicializado, então imprima echo get res. Se não, não faça nada. Então, simplesmente ele abreviou isso aí. E o resultado disso aí, pessoal, é justamente a soma. Então, observem que ele foi lá na calcular.php, fez a soma e devolveu o resultado para a forma. E exibindo o valor do que foi feito esse cálculo na mesma página. Ok? Só que tem um detalhe aí, pessoal.
Quando a gente faz isso aqui, ó, ele enviou só o resultado. O valor que eu digitei anteriormente no formulário, simplesmente ele sumiu. Então, para que ele possa aparecer, eu posso estar fazendo esse exemplo para vocês visualizarem. Ele precisa fazer o seguinte, ó. Aqui, no momento que eu vier passar o nosso res, que é o nosso resultado, eu vou concatenar, ó. E comercial N1 recebe N1. E comercial N2 recebe N2. Aí lá no nosso formulário, pessoal, a gente verifica aqui, ó. Val recebe o script do PHP echo i7. Se ele for inicializado, get1, passe get1. Se não, passe vazio. Fazendo com que, tanto no N1 quanto no N2, a partir do momento que eu carregue o formulário, se o get N1 for vazio, ele carrega vazio. Se existir um valor, ele carregue o valor, fazendo com que os dados fiquem preenchidos lá no nosso formulário no momento que eu submeter, ele não perca, para que a gente possa ver qual foi o valor que a gente fez essa submissão, ok? Então, pessoal, esse aí foi um exemplo do que a gente viu para como é que a gente pode estar trabalhando com formulários. Essa é a forma de ser feita as passagens de parâmetros do PHP para o usuário, mas a forma mais inteligente, mais elegante de se fazer esse procedimento, que caso da utilização da seção e do cookies, vamos ver nas próximas aulas. Então, esse é um exemplo, pessoal, de como é que a gente passa dados de uma página para outra no PHP. Nas próximas aulas, a gente vai estar vendo também seções e cookies, que é bem interessante também. Por isso que eu só dei uma pincelada, não cheguei a me aprofundar muito neles. Para que a gente possa entender, pessoal, eu vou fazer aqui um exemplo prático junto com vocês. Tá? Então, temos aqui alguns exercícios que eu passei para vocês. Eu vou estar fazendo um primeiro exercício com vocês aqui, e depois vocês fazem esses 3 exercícios aí, ok? Então, entramos aqui no Wrap, pessoal, vamos aqui em Login, Logar. Então, depois que eu loguei aqui no Wrap, tá? Vou vir aqui em TAI Aulas, ele já estava ali como recente, ele está carregando o nosso terminal, e aqui a gente pode fazer as interações. Então, esse foi o código da nossa última aula. Então, pessoal, a minha aula já estava aqui, tá? Que foi o último projeto que a gente mexeu. Só que se eu quiser criar um novo, vou clicar aqui e eu vou procurar aqui PHP. PHP. E vou botar aqui Web Server. Vou colocar aqui o nome. Cliquei em Create Repli. Ele vai estar criando um ambiente de desenvolvimento. Então, no caso, como eu já tinha aqui o ambiente de desenvolvimento já criado, ó, ele iria aparecer assim para vocês, ó, zerado, tá? Então ele iria aparecer isso para vocês. Se eu clicar aqui em Run, ele vai estar mostrando aí Hello World 2. Se eu voltar aqui, foi o que a gente fez na aula passada. Então eu vou aproximar mais aqui o ambiente, ó. Acho que agora deu uma melhorada. Aqui a gente tem os nossos arquivos do nosso projeto. Lembrando, pessoal, quando eu clico aqui em Run, ó, cliquei em Run, ele vai rodar o que está no index, tá? Se eu quiser criar outros arquivos aqui, eu tenho que incluir eles. Aqui a gente tem algumas configurações, ó, que eu posso estar fazendo no projeto. Posso deixar ele preto, ó, quem gosta. Posso estar deixando ele branco, como está gravando, eu vou deixar branco. Mas eu costumo deixar ele preto. Aqui a gente tem a opção de configurar o IntelliSense, que quando eu vou digitando ele vai colocando o autocomplete. Se eu for digitando aqui, por exemplo, a tag A, ó, só porque eu ia fazer aqui, tag input, ó, ele aparece aqui como sugestão. Se eu clicar aqui, ó, ele era para completar o restante, mas não está completando, mas tudo bem. Aqui você habilita isso aqui, e aqui tem algumas configurações, você pode aumentar o tamanho, ó, large, que eu vou deixar aqui large, e vou fechar aqui banco de dados, que a gente não vai usar esse banco de dados, que ele é bem limitado. Ó, clico em Run, para ele carregar, ele carregou. Observe que, beleza, ele carregou agora. Porém, às vezes quando eu faço alguma alteração, eu vou escolher aqui, eu tenho que vir aqui e atualizar. Aí ele vai, ó, atualizando, tá? Ele não fica em tempo de execução. Mexeu aqui e atualizou, não. Eu faço aqui qualquer coisa, por exemplo, minha tag P, embaixo do formulário. Vou fechar minha tag P. Eu tenho que vir aqui e atualizar para que ele carregue, ok? Então,
Esse ambiente ele funciona assim. Então, o que é que a gente vai fazer nesse exemplo aqui? Vamos fazer aquela calculadora, pessoal. A calculadora vai ser bem simples aí. Vou separar um pouco mais aqui para que fique melhor vocês visualizarem. E aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou ter aqui N1, vou chamar, em vez de nome, vou chamar número 1. Então, pessoal, antes da gente fazer essa calculadora, eu só queria mostrar para vocês aqui algumas propriedades dos formulários. Se você não é tão familiarizado com HTML, você dá uma lida aqui no W3 Schools, ele é em inglês, mas você pode usar algum plugin para traduzir. Clica aqui em HTML, ele tem várias coisas falando sobre HTML. No nosso caso, a gente vai estar trabalhando aí com formulário. Deixa eu achar aqui formulário, forms. Ó. E aqui ele tem vários tipos de formulários. Ó, ele explica várias coisas, por exemplo, types. Ele vai explicar vários tipos de types que tem. Ó, type button, type checkbox, type date, type file, type hidden, etc, etc. Então, aqui tem várias opções que ele vai mostrando. E a gente vai estar utilizando aí o radial, né, que é esse aqui, ó. Ele seleciona masculino, feminino ou outros. E temos o checkbox, que é esse aqui. A gente vai estar utilizando esse exemplo aí. Tem o click me aqui, que ele mostra um alertazinho, ó, Hello World, através desse onClick, que é uma propriedade. E temos da cor, que ele mostra uma palettezinha de cor. Temos da data, ó, vou mostrar aqui da data para vocês. Ó, aqui tem, eu só mudei o type data e automaticamente ele já colocou esse calendáriozinho aqui, ó, do próprio navegador. Bem legal, né? Não precisou nem a gente implementar. Antigamente a gente tinha que implementar isso em JavaScript, era um trabalhozinho, só que hoje ele já traz nativo. Aí outro exemplo é da cor também, ó, que legal da cor. Ele já traz aqui uma opção para eu selecionar as cores, ó, hexadecimal, RGB, né? Então, eu posso mudar aqui, ó, hexadecimal, RGB. Hexadecimal que a gente vai mais usar aí. E aqui ele foi e setou a cor. Se eu submeter, ele vai submeter essa cor aqui, que foi o valor lá que a gente passou. E assim tem uma série de outras coisas legais do o e-mail, que ele só aceita e-mail, então ele faz meio que uma validação. Se eu clicar aqui, ó, ele diz, ó, não é um e-mail. Então, para o e-mail eu tenho que botar aqui teste@teste.com. Aí ele aceitou, ó, aceitou, ok? Então, são algumas particularidades bem interessantes do nosso HTML. Então, pessoal, para que o vídeo não fique tão longo, eu reescrevi aqui o nosso formulário para número 1 e número 2. Ó, observe que eu mudei aqui o N1, N2 e criei um res, que ele vai ser o resultado aí. Atualizei aqui, ele carregou a página. Então, no momento que eu submeti, observe que ele passou a interrogação N1, 5 e comercial N2, 5 e res nada. Agora a gente vai fazer a parte do result, a tela calcular. Então, pessoal, como a gente tem pouco tempo aqui, eu vou acabar sendo um pouco mais rápido aqui. Vou clicar em File, add file, e vou colocar aqui calcular.php, que vai ser o nosso cálculo aí. Então, nessa tela aqui, ele vai pegar o resultado desse formulário. Então, para pegar o resultado desse formulário, eu faço como? Inicio, pessoal, é importantíssimo isso aqui, ó. Inicio a nossa tag PHP. Iniciei nossa tag PHP e fechei. Se não fizer isso, não vai funcionar. Aí agora eu quero pegar esses dados. Observem que aqui, ó, no nosso formulário, eu não falei o método e nem a ação. Então, vou voltar aqui. Action. Recebe quem? Recebe a nossa página calcular.php. E o nosso método vai ser o post. Método post. Tanto faz minúsculo ou maiúsculo. Agora aqui a gente vai conseguir pegar os dados. Eu vou fazer o seguinte, ó, echo $comercial post quem? N1. Só para vocês verem aí. E em seguida N2. N2. Se eu atualizar aqui agora. Atualizei e vou submeter. O resultado não tem nada. E simplesmente ele chamou calcular aí. E calcular imprimiu 33, que foi o valor. 3 e 3, sem quebrar a linha.
Só que eu quero fazer o cálculo. Para fazer o cálculo, eu vou continuar aqui. Vou fazer assim agora. Dólar N1 recebe N1. Dólar N2 recebe N2. E aqui a gente vai fazer o cálculo. Resultado recebe N1 mais N2. Dólar N2. E aqui a gente vai simplesmente passar os dados para a próxima página, que é aquele método render que a gente viu. O método render vai ficar assim, ó. Header, aspa dupla, location, dois pontos. Em vez de form, como está lá, eu vou botar index, que é a página que a gente quer chamar. Index.php, interrogação, que é o primeiro valor, e eu quero passar res, que vai receber quem? Vai receber resultado. Opa, dólar resultado. Isso. Beleza? E aqui ponto e vírgula. Agora, depois que a gente fez isso aqui, a gente tem que voltar novamente para lá, para que a gente possa configurar, codificar para que aquela input receba esse resultado aqui. Então aqui, pessoal, eu vou vir aqui e aqui em result, ó, vou fechar aqui para dar mais espaço. Aqui em val eu vou abrir o script php echo. Vou fazer aquilo lá que eu mostrei para vocês. Dólar, nesse caso aí eu vou estar utilizando post e vou chamar res. Agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou atualizar aqui. A gente viu que ele chamou a mesma página, ó, porque eu submeti aqui, ó, vou botar 3 e 3. Ele chamou a mesma página, só que ele não manteve os dados do formulário. Então que ele não está passando o res daqui. Ah, tá, porque a gente está pegando, ó. Olha o detalhe, pessoal. A gente está passando via URL. O URL é quem é get, né? Vou copiar isso aqui e vou passar para cá, ó, dentro do val. Observe que eu vou passar dentro do val. Em vez de res, eu vou passar quem? Eu vou passar N1, e aqui vou passar N2. Aqui vai ser N2. Só que aqui, pessoal, a gente precisa passar também, ó, o calcular. Aqui no calcular, eu preciso passar esses parâmetros, N1 e N2. Eu vou fazer aquele repeteco lá, que é E comercial. N1 vai receber quem? Dólar N1. A mesma coisa vai ser para o N2. N2 e N2. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar 4 e 5, vou somar e ele manteve aí o cálculo. Ok, pessoal? Então, para a nossa aula não ficar muito grande, eu vou estar encerrando por aqui. Tentem fazer esse exercício aqui que eu propus para vocês praticarem mais o que foi visto nessa aula. Espero que tenham gostado. Um forte abraço e até mais.